Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Na verdade, bem-vindos a mais uma semana de aulas que acredito que com a graça de Deus nós vamos conseguir vencer. O nosso conteúdo de hoje se encontra na página 192. Nós iremos tratar sobre concordância verbal. Esse é um conteúdo cheio de detalhes, cheio de regras, de casos especiais onde vai haver concordância verbal, ou seja, a gente vai entender a regra geral e depois as suas exceções. Então já adianto para vocês que é um conteúdo que precisa de muita atenção. Além de muita atenção, eu gostaria que vocês também estivessem acompanhando no livro de vocês, tópico a tópico, e essa aula vai ser dividida em duas partes. Nós iremos iniciar hoje na segunda e só conseguiremos concluir na quarta-feira, ok? Então, página 192. A seguir, reproduzimos alguns trechos de um artigo do linguista Círio Pocente, professor da Universidade Estadual de Campinas, sobre o miguxês. A revista Isto É, 2023, de 13 de agosto de 2008, publicou matéria até simpática sobre o miguxês, uma escrita típica de blogs e chats que não se confunde com o internetês. Um pouco estranho é o título da matéria. Você sabe falar miguxês? Porque miguxês não se fala, só se escreve, mas essa confusão nunca vai acabar. Em compensação, o título é bem adequado, embora em outro sentido, porque está escrito mesmo em miguxês. E aí tem a escrita, da forma como o artigo retrata esse miguxês. Como sempre, há reclamações de adultos, porque não conseguem entender nada do que os seus filhos adolescentes escrevem. O que os filhos devem achar ótimo, porque não querem mesmo que seus pais bisbilhotem suas mensagens ou seus bate-papos com amiguinhos ou amiguinhas. A matéria também cita o caso de uma jovem que abandonou o miguxês. Hoje estou fora dessa bobagem, ela declara, depois de tirar uma nota baixa numa prova por ter levado a tal escrita para a escola. Cá para nós, em vez de abandonar essa bobagem, o que tem o direito de fazer, claro, afinal já tem 16 anos, informa a reportagem, podia apenas ter abandonado o comportamento automatizado de bicho de circo que a levou a escrever na escola como se estivesse num chat. E tudo indica que ela tem competência para não fazer essa confusão. E aí, seguido do texto, nós temos algumas perguntas de interpretação. Primeiro, o artigo parte de um texto prévio. Que texto é esse? O texto publicado na revista Isto É, /2023. Segunda, o autor se mostra a favor ou contra o uso do miguxês em ambientes virtuais? Ele se posiciona a favor. Terceiro, de acordo com o posicionamento do autor apresentado nesse artigo, é adequado ou inadequado o uso do miguxês na escola? Ele é a favor, mas ele afirma que esse comportamento não pode ser levado para a escola, né? Esse linguajar dos chats, dos blogs, não pode ser levado à escola, então não é adequado. E a quarta, identifique os sujeitos dos verbos destacados no segundo parágrafo. Então nós temos conseguem, escrevem e devem. O primeiro sujeito relacionado ao verbo conseguem é adultos. Há reclamações de adultos porque não conseguem entender nada do que os filhos escrevem, certo? O segundo verbo, que é escrevem, e o terceiro, que é devem, estão relacionados a filhos adolescentes, ok? Esses são os dois sujeitos. Página 193. Leia os períodos abaixo, retirados do artigo do professor Círio Pocente, observando os verbos destacados. Aí nós temos a revista Isto É, de 13 de agosto, publicou, primeiro verbo destacado, matéria até simpática sobre o miguxês, uma escrita típica de blogs e chats que não se confunde com internetês, confunde o segundo verbo. Como sempre, há reclamações de adultos porque não conseguem, terceiro verbo, entender nada do que os seus filhos adolescentes escrevem, quarto verbo, o que os filhos devem achar ótimo, quinto verbo. Como você certamente percebeu,
alguns verbos estão flexionados no singular, exatamente o primeiro e o segundo verbo, publicou e confunde. E outros estão no plural, que são os demais verbos, conseguem, escrevem e devem. Essas flexões são determinadas pelos sujeitos desses verbos. Então vamos lá. Primeira regra que nós vamos aprender aqui na concordância verbal. O sujeito será o termo da oração que vai determinar a flexão verbal. Ou seja, se o sujeito estiver no singular, significa que os verbos que farão acompanhamento para esse sujeito também devem estar no singular. Se ele estiver no plural, os verbos devem seguir essa mesma regra. Então vejamos aqui. O primeiro sujeito é a revista, isto é, a revista. O sujeito está no singular. Então o verbo que é publicar também precisa estar no singular. No caso foi conjugado ou flexionado como publicou. Próximo verbo. Que não se confunde, pois os adultos não conseguem. Olha a diferença. Adultos, o sujeito já passou para o plural. Dessa maneira, se o sujeito está no plural, o verbo que o acompanha também precisa estar no plural. Seus filhos adolescentes escrevem. Seus filhos, plural. Então, escrevem também está no plural. Os filhos devem, mais uma vez, sujeito no plural, então o verbo também vai para o plural. Por essa perspectiva, nós dizemos que o sujeito é o termo da oração que determina a flexão verbal. Então, mais uma vez, se o sujeito de uma oração estiver no singular, então o verbo que estiver presente naquela oração tem que estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo também precisa estar no plural. Além da flexão de número, que é essa entre singular e plural, o sujeito apresenta também uma flexão de pessoa, podendo ser substituído por um dos pronomes pessoais do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, o sujeito ele pode ser substituído por esses pronomes. Primeira substituição, você vai usar o eu, que é a primeira pessoa do singular, ou nós, que é a primeira pessoa do plural, para as pessoas que falam. Você usará o tu, que também pode ser utilizado por você, ou vós, vocês, para as pessoas com quem se fala. E o eles ou elas para as pessoas de quem se fala, certo? O eu e o nós, se você estiver substituindo uma pessoa que está falando, ou seja, um sujeito que está ali se pronunciando. O tu ou vós, se você estiver falando sobre as pessoas com quem se fala. Se eu tenho um locutor, que é quem está falando, eu tenho um interlocutor, que é quem está me ouvindo, certo? Então, para locutor, para quem fala, a gente pode utilizar o eu ou o nós, que são os pronomes pessoais do caso reto na primeira pessoa. Quem está me ouvindo, que é o meu interlocutor, eu posso utilizar os pronomes da segunda pessoa, que é o tu ou o vós. E se nós estivermos falando sobre uma terceira pessoa, alguém que não está ali no momento da fala, nós podemos utilizar o pronome eles ou elas, ok? Tecnicamente, a relação sintática que se estabelece entre o sujeito e o verbo, nós chamamos de concordância verbal. Então, quando eu tenho um sujeito no singular e o verbo seguiu essa mesma regra e foi para o singular, eu digo que ali existe concordância verbal. A mesma coisa acontece se o sujeito estiver no plural e o verbo seguir esse sujeito também. Então, ali houve mais um caso de concordância verbal. Então, o que é a concordância verbal? É a relação que existe entre o sujeito e o verbo. E essa relação precisa ser a mesma relação. Ou seja, se o sujeito está no singular, o verbo deve estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo deve estar também no plural.
Com base nisso, nós podemos formular as regras básicas. Então, atenção, nós iremos ver aqui as regras gerais, certo? Aquilo que tecnicamente deve ser utilizado em todas as situações. Depois, nós vamos ver os casos específicos. Aqui é a regra geral. Então, primeira regra: o verbo se flexiona na primeira pessoa do singular ou do plural se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes eu e nós. Repetindo, pronome eu, primeira pessoa do caso reto, certo? Pronome nós, também é a primeira pessoa, só que no caso de eu é a primeira pessoa do singular e nós é a primeira pessoa do plural. Então, o verbo vai se flexionar na primeira pessoa se ele puder ser substituído por eu ou por nós. Exemplos: estou preocupado. O verbo está aqui na primeira pessoa porque quem é aqui o sujeito dessa oração? Quem que é aqui a flexão que nós podemos relacionar? Estou preocupado está fazendo referência a mim, não é? Ao eu. Estamos preocupados. A flexão já mostra para você que ali nós temos a primeira pessoa do plural, nós. Então, houve aqui o acréscimo só para vocês entenderem. Estou preocupado. Eu poderia dizer eu estou preocupado, porque o verbo está fazendo referência à primeira pessoa do singular. Estamos preocupados. É a mesma coisa de dizer nós estamos preocupados, porque o verbo está flexionado na primeira pessoa, só que do plural. Página 194. Segundo ponto, no caso. O verbo se flexiona na segunda pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes tu ou vós. Exemplo: esperas há muito tempo. Por que esse verbo está aqui na segunda pessoa? Ele está fazendo referência ao pronome tu. Tu esperas há muito tempo? Outro exemplo: esperais há muito tempo, fazendo referência ao pronome vós. Então, vamos lá. Se o verbo estiver, no caso, sujeito, puder ser representado pelo pronome eu ou nós, ele vai para a primeira pessoa. Por quê? Porque esses pronomes são os pronomes da primeira pessoa, tanto no singular como no plural. Aí a regra vai seguir a mesma dinâmica. Se ele puder ser substituído pelo tu e pelo vós, ele vai para qual? Para a segunda conjugação. E na terceira, o verbo se flexiona na terceira pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome ele, ela, o você para o singular, ou eles, elas e vocês para o plural. Aí os exemplos: ela gosta de praia. Então o verbo gostar está aqui na terceira conjugação, porque está fazendo referência ao pronome ela. Vocês estão acordados. Então o verbo foi para o plural porque está concordando aqui com vocês e está também na terceira conjugação. Então, se o sujeito for ou puder ser substituído pelo pronome eu e pelo pronome nós, ele vai para a primeira pessoa. Se puder ser substituído, ou se ele for mesmo o tu ou vós, segunda pessoa. E se ele puder ser substituído por ele, ela, você, eles, elas e vocês, ele vai para a terceira pessoa. Então, ele vai seguir, a flexão verbal vai seguir os pronomes pessoais do caso reto e cada uma das suas determinações. Então, essa, gente, é a regra geral, certo? Verbos no plural concordam com os sujeitos que estão no plural, verbos no singular concordam com os sujeitos que estão no singular, e a concordância vai ser feita seguindo, no caso, os pronomes pessoais do caso reto, primeira, segunda e terceira conjugação. E aí, na página 194, ainda, nós entramos nos casos especiais de concordância verbal. Nós iremos analisar o primeiro e o segundo hoje. Então, vamos lá. No primeiro caso especial, sujeito composto de pronomes pessoais. Nesse caso, se o sujeito composto tem como um de seus núcleos o pronome eu ou nós, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Se apareceu tu ou vós e nenhum pronome da primeira pessoa, o verbo fica na segunda
ou na terceira pessoa do plural. Meio difícil? Não, é simples. Vamos ver os exemplos. Primeiro exemplo. João, Marcos e eu. E aí o verbo foi para o plural. Somos amigos há muito tempo. Por que isso, gente? Se eu tenho aqui 3 elementos. Justamente por isso, por ter 3 elementos. Se eu junto João, Marcos e eu posso substituir esses 3 termos pelo pronome nós, que é o primeiro, que é o pronome pessoal do caso reto, para a primeira pessoa do plural, certo? O que é o nós? É uma junção do eu mais eles, que é exatamente o que está acontecendo aqui. João e Marcos, que são representados aí, a gente pode relacionar como se fossem eles, né, outras pessoas, e eu. Então, a substituição para João, Marcos e eu é o pronome nós. E o pronome nós, na primeira pessoa do plural, o verbo vai da mesma forma, para a primeira pessoa do plural. Por isso que o enunciado ficou: João, Marcos e eu somos amigos há muito tempo. Segundo exemplo, tu e ele, aí olha para onde que o verbo foi, são amigos há muito tempo. Por que isso? Quando eu pego tu e ele, eu posso substituir por vocês, certo? Então, vocês vai fazer com que o verbo também vá para o plural, ok? O próximo exemplo, tu e ele sois amigos há muito tempo. O que aconteceu aqui? Eu substituí o tu e o ele pelo vós. Aqui tem 2 possibilidades. Eu posso substituir tu e ele por vocês e eu posso também substituir tu e ele por vós. Substituindo por vós, o verbo é flexionado de uma forma diferente, então ele fica sois. Substituindo por vocês, o verbo fica são, certo? Então, vamos lá. Sujeito composto de pronomes pessoais. Se no núcleo tiver o eu ou nós, o verbo vai para a primeira pessoa, certo? Se tiver tu ou vós, o verbo vai para a segunda ou terceira pessoa do plural. Segundo exemplo, sujeito ligado por nem. O verbo geralmente fica no plural, mas também é correto o singular na norma padrão. Exemplo, nem a professora, nem o diretor quiseram falar. Então, eu tenho aqui 2 sujeitos, não é isso? Professora e diretor. Só que nesse caso, eu tenho essa expressão, o nem, que está ligando eles 2. Então, eu posso tanto colocar para o plural, para concordar com esses 2 sujeitos, que é professora e diretor, como também eu posso deixar no singular, que é o exemplo da parte de baixo. Nem a professora, nem o diretor quis falar. Por que aqui está no singular? Porque eu levei em consideração só o sujeito diretor. E isso está correto, a norma culta aceita. O verbo geralmente vai ficar no plural para concordar com esses 2 núcleos de sujeito, mas também é correto o singular da norma padrão, ok? Então, para a gente não ficar com muito acúmulo de conteúdo hoje, nós vamos parar aqui no segundo caso especial de concordância verbal. Na aula da quarta-feira, a gente continua a nossa explanação a respeito desse assunto, ok, gente? Por enquanto, sem atividades, tá bom? Bons estudos e até quarta-feira.